trazendo uma palavra profética. E profecia é aquilo que ainda nós não vemos, mas nós temos o dever de acreditar. A profecia é a verdadeira fé que nasce no coração do cristão. Não, porque quem crê, ele não precisa ver. Porque a Bíblia diz que a fé não vem por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós ouvimos e acreditamos. Tem quem acredita nessa noite? Não tem gente cheia de fé, pronto para levantar a mão e dizer: Senhor, eu sou tua testemunha e eu acredito na tua palavra. Eu venho da cidade de Boituva. Até então eu não dizia que eu era boituvense, mas agora eu posso dizer que eu sou uma cidadã boituvense. Eu fui criada nessa cidade, uma cidade onde nós tivemos a oportunidade de viver a infância, a adolescência e agora estamos entrando na juventude. Cada um entra na juventude o tempo que quer. Tem pessoas que entram com 20, com 30. Eu resolvi entrar agora. Então eu estou entrando na minha juventude. Por que você está entrando na juventude? Porque eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você precisa aprender a viver as fases. Tem muitas pessoas que não conseguem se alegrar na etapa de hoje, dizendo: poxa, mas eu cheguei agora nos 50 anos, e agora é que eu consegui comprar meu carro, agora é que eu consegui comprar minha casa, eu cheguei no 80, e agora que eu casei. O importante é que você chegou, e chegou vivo, chegou alegre, chegou satisfeito. Então você está na sua melhor idade. E naquela cidade, eu venho de uma família muito vulnerável. Eu vou dizer, de uma família de extremo estado de pobreza. Eu não sei se Jaguariúna tem esse índice, mas alguns anos atrás, eu venho daquela menina que teve a necessidade de revirar lixo, esperar términos de feira livre para ter o alimento para comer dentro da casa. Eu venho daquela família que nós ficávamos o sábado e domingo sentado na porta do restaurante, esperando o restaurante fechar, para dar as sobras para nós levarmos para dentro da minha casa. Meu pai, um homem muito bravo, um homem bom. A minha mãe, uma mulher muito brava. Mas meu pai, embora ele fosse um homem muito bom, ele tinha um déficit de caráter. Ele era um homem alcoólatra. E quando ele bebia, ele demonstrava um lado rude. Praticando o quê? Praticando a violência doméstica dentro da minha casa. Eu oro a Deus todos os dias para que Deus liberte as pessoas do vício. Porque o vício traz transtornos mentais que tira a pessoa. Às vezes você fala assim: não, bebeu mas não ficou louco, bebeu mas mostrou o lado ruim, bebeu mas mostrou algo descaracterizado daquela pessoa. E o meu pai era uma pessoa alcoólatra. Ele, sendo alcoólatra, ele agredia minha mãe. Eu nunca apanhei do meu pai, pelo contrário. Se eu fosse falar como menina, como filha, eu perdi o meu pai com 12 anos de idade. O meu pai, se ele deu um tapa em mim, eu esqueci, porque eu não lembro desse pai que bateu em mim. Eu lembro de um pai que chegava bêbado, que lá na minha casa, os talheres, a panela, eles tinham a unção de voar. Eu lembro que voava panela, voava garfo, voava prato, voava muito palavras, né? Lá voava. Eu não sei se na sua casa voa, mas se voa, vai ser repreendido hoje, no nome de Jesus. Não é porque eu estou nervoso, eu atirei o prato. Não é porque eu estou nervoso, eu quebrei o prato. Não, você está nervoso, você vai dobrar o joelho e dizer: o teu Espírito Santo é um Espírito que acalma, que me traz equilíbrio. Na minha casa não vai ter móveis voadores, não vai ter objetos domésticos voadores, mas vai ter a graça do Espírito Santo pairando dentro do meu lar. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, a senhora não teve família? Eu tive parente, que é bem diferente de família. Um dia eu explico o que é parente e o que é família. Mas eu tive parente. Meu pai, a minha mãe, talvez cansada de ser humilhada verbalmente, fisicamente, ela pegou a pior arma que uma pessoa pode usar, a arma do revide. Meu pai batia, ela batia também.
Meu pai gritava, ela gritava também. Aprenda a oferecer o bem até mesmo para quem te faz mal. Não importa o que as pessoas estão fazendo para você. O que importa é que você tem um coração bondoso, transformado pela palavra, e você vai oferecer o bem. Se eu fosse revidar todo o mal que já fizeram por mim, se eu fosse revidar todo o mal que fizeram para minha casa, para minha vida, eu não estaria tendo a oportunidade de estar aqui contando testemunho daquilo que Deus faz, porque o nosso Deus, Ele é justiça e Ele não é vingança. Então aprenda a segurar as suas emoções, as suas dores, e traga o bem até mesmo para aquele que te fez mal. O meu pai, aquele homem alcoólatra, aquele homem bravo, aquele homem sem domínio próprio, nós frequentávamos uma religião que se chama Candomblé. Quando nós estávamos saindo para ir ao terreiro, todas as vezes que nós saímos para ir ao terreiro, eu lembro o meu pai passando, eu criança, meu pai passando diante de uma igreja evangélica, mas uma igreja viva. Não, porque a Bíblia diz que os vivos, esses louvam ao Senhor. Que bom que tem crente vivo aqui. Não é a sua depressão, não é o teu problema, não é o divórcio, não é a morte que te matou. Você continua vivo. E a Bíblia declara. Meu pai passava diante de uma igreja viva, e quando ele ouvia os irmãos, a família de Cristo glorificando a Deus, ele dizia assim para mim, com a minha mãe: eu não consigo entender. No meio de tanta miséria, no meio de tanta desgraça, no meio de tantas perdas, ainda existe um povo que dá glória a Deus e aleluia. Tem muita gente daqui de Jaguariúna, ou de cidades circunvizinhas, que está dizendo: eu não consigo entender numa noite de sexta-feira, o que é que esse povo está reunido aí na igreja quadrangular, o que é que esse povo, esse amontoado de gente veio buscar. Nós viemos buscar a graça, viemos buscar a misericórdia, viemos buscar a bondade do nosso Deus. Não, os nossos problemas não nos limitaram de chegar na presença do nosso Deus. Meu pai ouvindo aquele glória a Deus, aleluia, e nós aquele déficit familiar, aquela família desestruturada. O meu pai, ele dizia assim: qualquer dia desses eu vou entrar dentro de uma igreja e eu quero entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que quer entender que mesmo você estando desempregado, você está dando glória a Deus, aleluia. Não, tem muita gente que quer entender que mesmo que você deixou alguém com fase terminal no câncer, você veio hoje aqui e continua dando glória a Deus, aleluia. Não, tem muita gente que quer entender que você que está tomando remédio antidepressivo contra o pânico, contra a ansiedade, mas mesmo assim hoje você encontrou forças para vir aqui e glorificar a esse Deus que merece glória a Deus e aleluia. Elebai a sei, elebando ceia, choui, elibiai. Eu queria pedir para você ficar de pé. Da onde eu estou é cinza a sua camisa. Relevando aqui, rafoi, elibiando ti de que reface. O meu pai, ele não conseguia entender aonde as pessoas que ali estavam, eles estavam glorificando. Se eu tirar, depois alguém ajuda a colocar, ou tem jeito? Meu Deus, eu vou sair. Meu pai, ele não conseguia entender. Pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo na tua vida. A sua história é como um enigma, e Deus está dizendo assim: eu tenho colocado armaduras especiais sobre a tua vida. O decreto alguns anos atrás era decreto de morte, mas Deus diz: eu dou decreto de vida e vida com abundância. Se tu pudesse ver e contemplar os céus abertos hoje, nesse momento, olhando para ti e dizendo: sou eu o Deus que me agrado dele. Lamaia, que ele me deixou a Sibnécia, prepararam uma forca como prepararam para Mardoqueu, mas Deus diz: nenhuma ferramenta que foi contra ti será
será feita, porque sou eu, Deus, que já dei ordem aos meus anjos a teu respeito para te guardar. Tu não morre enforcado nessa armadilha, não. Se é para Jesus, aplaude gostoso. Gente, eu vou precisar começar a comprar aqueles de lapela, né? Enquanto nós estamos em casa, vivendo discussões, vivendo guerras, vivendo desentendimentos, há uma igreja que está orando. Eu quero crer que essa igreja é uma igreja que ora. Não, eu quero entender que essa igreja, ela também faz parte do milagre que aconteceu na minha história. Não, talvez você está dizendo assim, pastor, eu não estou vendo acontecer nada no meio da minha casa. No silêncio, Deus está trabalhando por você. No silêncio, Deus está trabalhando pela tua família. No silêncio, Deus está trabalhando pela sua história. Um dia meu pai, alcoolizado, ele decide não ir no terreiro, e ele entra dentro de uma igreja evangélica. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Naquele déficit de paz, porque um dos piores problemas que uma família pode enfrentar é a falta de paz. Quando chega a falta de paz, não é o dinheiro, não é a saúde, não é a estrutura familiar que muda. E a família que não tem paz é a família que não tem Cristo. Eu não sei se você já encontrou com alguém que diz assim: eu chego nessa casa, eu não sinto paz. Tem dinheiro, tem roupa, tem tudo que é necessário, mas não tem o principal, que é Cristo. A minha casa era essa casa, uma casa derribada, uma casa destruída, uma família sem paz, uma família cheia de brigas e desentendimento. E uma das coisas que faltou muito na minha casa é o diálogo. O que roubou o diálogo da minha família foi a bebida. Eu vejo que na geração de agora, o que tem roubado o diálogo familiar são os meios de comunicação. Eu vejo famílias que se assentam à mesa para almoçar, e cada um no seu celular. Um na sala, um na cozinha, outro no quarto. Querido, como se você soubesse como é importante o diálogo, como é importante a mesa posta, sentar em família, poder tirar aqueles momentos para dizer como é que foi seu dia, quais são as suas expectativas, qual é o sonho, qual é o projeto. Você precisa ter relacionamento com a sua família. Na minha casa não existia esse relacionamento. E eu lembro que um dia meu pai, minha mãe se descuidaram de mim. E com 8 anos de idade, não, eu não era essa menina de 8 anos que sabe ligar a televisão, acionar a internet, nem tinha isso. Eu não era aquela menina esperta. Era aquela menina de 8 anos que pegava uma espiga de milho, fazia cabelo e brincava de boneca. A maior brincadeira que eu tinha é esperar o final da feira para ir catar legumes estragados, porque naquele domingo ia ter verduras e legumes na minha casa. Eu era uma criança à mercê do destino. E num descuido do meu pai e da minha mãe, um amigo que tinha um mercado na cidade, ele vicia e eu sou estrupada, com 8 anos de idade. Eu lembro que durante a minha adolescência, eu tinha uma dor, um vazio, algo esquisito dentro de mim. E eu dizia assim: interessante, o que será que eu sinto? Que é essa dor que está dentro de mim? E quando eu cheguei para Cristo, o meu Deus me trouxe à memória a cena desse homem me estrupando. Me levou novamente naquele mercado, eu no canto, e o homem abusando de mim. E Deus falou: eu vou te curar agora, hoje. Eu vou curar hoje essa ruína que fizeram com a tua vida. Interessante que quando eu conto esse testemunho, eu não sinto dores nenhuma, apenas cicatrizes daquilo que eu vivi, porque eu superei. E sabe o que Deus está dizendo para você? Para de ficar corroendo as dores do passado. Permita que essas dores sejam apenas cicatrizes de superação, porque no passado não tem como mudar, mas você tem um presente maravilhoso na presença de Deus, e um futuro que está sendo escrito por Ele. Aplaude a Jesus. Não deixe que as dores do teu passado interrompam a alegria desse momento. O meu pai, eu nunca contei para os meus pais
que eu estava sendo extirpado. Tinha se tornado hábito, costume, eu ir àquele mercado e aceitar aquelas cenas sexuais, porque era através daquilo que eu conseguia levar um bife, uma lata de sardinha, 2 pães novos para dentro da minha casa. Era uma comida que já não saía mais do lixo. Era uma comida que saía de uma ação de um homem adulto irresponsável que estava seduzindo uma criança. Eu quero dizer para você, pai, e para você, mãe, a responsabilidade do seu filho não é sobre o pastor, não é sobre o líder das crianças. Não, a responsabilidade do seu filho é sua. Não para com essa preguiça de domingo de manhã você fala: eu trabalhei a semana inteira, eu estou tão cansada, e a minha filha já tem 8, já tem 10 anos, vai correndo ali na padaria, filha, e traz 5 pãezinhos para mim, tá? Ou para o filho, porque o estupro não escolhe sexo, não escolhe pessoa. O pedófilo pode estar no seu vizinho, pode estar no açougueiro, pode estar no mercado, e o cuidado, a responsabilidade é do pai e da mãe de cuidar dos seus filhos. Eu nunca contei porque faltava diálogo. Eu nunca contei porque o meu pai, eu vi meu pai muito pouco são. A minha mãe eu tive uma convivência boa, eu vi, mas meu pai eu vi sempre bêbado. E um dia meu pai, ele passa de frente de uma igreja evangélica e ele entra. Quando ele entra dentro desta igreja, uma palavra é lançada sobre a vida do meu pai. Meu pai entra pela primeira vez dentro da igreja evangélica com 37 anos de idade. Quando ele entra nessa igreja, que é lançada é: eis que eu, o Senhor teu Deus, eu estou te preparando um lugar. O meu pai, ele é impactado por aquela palavra. Aquele homem alcoólatra, aquele homem que pratica violência doméstica, aquele homem que não é uma referência na família, ele levanta a mão e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Oh, querida, você que está de blusa cor-de-rosa, fique de pé um pouquinho. Você, querida, que está aqui. Não, essa da senhora eu vou dar como uva. A de cor-de-rosa mesmo. É, meu amor. Redibiaia choui. Relibiande subneque foube assim. O meu pai, ele entra pela primeira vez e ele recebe a palavra. E a partir daquele momento ele levanta a mão e ele aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Enquanto eu estou aqui, Deus está dizendo: eu estou entrando dentro da tua casa. O mesmo Deus que está te tirando de uma depressão, porque ainda existe resquício de dores emocionais, palavras que têm ofendido, que têm colocado você abaixo. Deus está dizendo: eu estou entrando hoje dentro da tua casa para mudar a tua história. Sou eu o Deus que faço e mudo tudo, diz o Senhor dos Exércitos.